Fala pessoal, tudo bom? Estou aqui de home office, imagino que boa parte de vocês aí também esteja. E aproveitando esse tempo, queria trazer um assunto extremamente importante aí para vocês, que está totalmente correlacionado a essa situação trágica atual que a gente está passando aí da pandemia do Covid-19, que tem impactado aí o mundo inteiro, tanto na questão social, quanto econômica, quanto as empresas. E também está impactando agora um assunto que a gente vem comentando bastante aqui da Atena, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não sei o quanto vocês estavam acompanhando, mas a lei entraria em vigor esse ano, no dia 20 de agosto, e acabou de ser aprovado recentemente aí um projeto de lei no Senado, aprovando o adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados para o ano que vem. Ela entraria, em vez de entrar em vigor agora, entraria em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2021, sendo com um detalhe importante aí que as sanções, as multas referentes à lei seriam aplicadas apenas a partir de agosto de 2021. Então a lei entraria em vigor apenas em janeiro, mas as sanções, as punições, as multas apenas em agosto de 2021. Esse projeto de lei foi aprovado pelo Senado, mas ainda não está em vigor, ele ainda precisa passar pela aprovação pela Câmara de Deputados e depois ter a sanção presidencial. Mas a gente está, né, eu vou entrar isso mais em detalhe daqui a pouco, mas tá com uma grande projeção que realmente esse seja o caminho, tá? E assim, tem muitas pessoas comentando sobre o assunto, existem muitas opiniões, né, até sobre os especialistas, os envolvidos com esse tipo de... tanto na parte jurídica quanto da parte técnica, os especialistas têm divididas opiniões sobre essa questão do adiamento. E a gente, a Athena Security, né, como por ser uma empresa especializada na parte de segurança da informação, a gente dá consultoria para as empresas se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, tanto na parte técnica quanto na parte jurídica, tá? Então a gente veio aqui passar o nosso ponto de vista da nossa opinião, tá? Então assim, lembrando que é só a nossa opinião, cada um tem o direito de ter a sua, mas a nossa perspectiva é em cima de uma análise de anos de experiência trabalhando com segurança, trabalhando com projetos de consultoria, tá? E assim, tem muita gente que está sendo contra o adiamento, né? Porque elas fazem reflexão, fazem comparativos com outras normas, outras PECs que foram adiadas, né? Outras reformas que seriam importantes, que iriam ajudar a população e que sempre ficavam sendo adiadas, tal. O pessoal compara isso com a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem até uma certa lógica, e por isso tem muita gente que é contra o adiamento e usa até o argumento dizendo que no Brasil as coisas são muito burocráticas, que o brasileiro costuma empurrar com a barriga, né, que tudo demora para realmente funcionar. E assim, até entendo esse argumento, por mais que eu não concorde, mas, né, assim, é um comparativo que é ilusório, é real, né? Você não... por mais que realmente a gente tenha um histórico negativo em alguns pontos, não em todos, tá? Mas não dá para comparar com a situação atual. É algo que nunca aconteceu. É a primeira vez que a gente está passando por isso, né? Não acontece algo que impacta a nível mundialmente todos os países, todas as empresas, do jeito que aconteceu agora, desde a Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. Então, realmente, eu acho que esse argumento é muito fraco e não dá para você comparar com nada, né? Então, justamente por isso, por ser algo que realmente é real, né? A gente está falando de vidas, da saúde das pessoas, isso tem que ser a prioridade. Sinceramente, as empresas, até com a questão da quarentena, não está tendo, às vezes, nem condições de se atentar e ter tempo para se preocupar com outros assuntos. Não estou falando só da LGPD, né? Você pensa em... A empresa, muitas empresas têm que se preocupar agora em sobreviver, né? Porque, querendo ou não, isso vai estar tendo um impacto gigantesco em nível econômico. As empresas... tem muita empresa que está correndo risco de falência. E, assim, esse é um assunto que já é antigo da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente sabe a importância, não estou tirando a importância disso, pelo contrário, né, sempre fui um defensor aí da questão de defender os direitos do titular em cima da proteção dos seus dados pessoais,
porém, né, níveis de prioridade. E não dá para comparar, né? É algo que realmente está impactando o mundo inteiro. Então, eu também sou a favor do adiamento. Aí eu só queria, né, fazer um parênteses aí, que é justamente assim, o adiamento é para janeiro, e isso eu acho que é um pouco contraditório, porque o adiamento ficou para janeiro, mas as sanções só vão poder ser aplicadas a partir de agosto do ano que vem. Aí eu não vejo, não consigo entender muito bem qual é o real benefício de a lei ser entrar em vigor sem poder aplicar as sanções. Então, você só poderia aplicar advertências, alguma coisa do tipo. Então, isso eu acho que tem que ser analisado. Não estou falando que é errado, tá? Mas a lei entrar em vigor em janeiro, não sendo obrigada a seguir as regras ainda, não vejo muito sentido. Até porque a lei já tinha sido aprovada, né? Estava no tempo de adequação. Para mim não vai mudar muita coisa da situação atual, tá? Essa é a minha opinião. Mas não estou dizendo que é ruim, querendo ou não. Aí você parar para pensar, né? Eu falo por conhecimento de causa, por trabalhar com isso, né? A gente atende diversas empresas, a gente vem auxiliando na prática aí diversas empresas a se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados, e muita empresa que a gente já vem atendendo ou começou a atender esse ano e está atrasada, né? E às vezes empresas menores têm um pouquinho mais de facilidade, mas ainda tem um impacto grande. Empresas grandes, às vezes, é um processo complexo, interfere tanto na questão jurídica quanto na questão técnica, que o pessoal vem comentando bastante, mas é uma questão do processos internos de tratamento de dados que impacta todos os departamentos, né? E a gente sabe que o pessoal está atrasado. Tem uma pesquisa do Serasa Experience dizendo que apenas cerca de 85% das empresas não estavam preparadas, já adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados, se ela entrasse em vigor hoje. Então, aí vocês conseguem ter uma noção, né? E isso, assim, é uma forma também da gente aproveitar e dar mais tempo para o pessoal conseguir se adequar. Não é um negócio simples, né? Tá certo que muita gente deixou para a última hora, deveria ter se preocupado mais com isso antes, mas também é que acaba sendo uma oportunidade para essas empresas, né? Então, eu sou a favor, sim, do adiamento. O pessoal tem comentado bastante também a questão de adiantar a regulamentação e a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados. Isso eu também estou totalmente a favor. Ela é essencial, né? Tem vários princípios na lei que fala isso será definido pela Agência Nacional de Proteção de Dados. A lei ia acabar entrando em vigor agora em agosto e até agora a Agência Nacional de Proteção de Dados não tinha sido criada. E não faz sentido, sendo que muitas coisas que a lei exige, que está escrito na lei, dependem da Agência Nacional de Proteção de Dados. Isso tem que ser feito o quanto antes melhor. Agora, em quarentena, eu sei que é difícil, pode não ser o momento, mas assim que possível seria interessante que isso se fosse adiantado para ainda dentro desse ano, tá? Eu também sou a favor disso, como muitas outras especialistas na área têm comentado sobre esse assunto, tá? Outro ponto que eu queria comentar é a questão do impacto a importância da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que o pessoal, assim, por mais que você seja a favor do adiamento, você vê que essa situação da pandemia, de quarentena e tal, também representa diversos riscos na questão da proteção dos dados privados, da má utilização desses dados pessoais para fins que vão contra o que a lei exige, né? Que podem prejudicar o titular de alguma forma. E, assim, a gente já, né, enumerou N exemplos da importância da lei geral, que as empresas não têm respeitado essa questão do direito da informação do titular, desde, né, do Trump lá, do Cambridge Analytics, desde os cartões clonados, desde um monte de problema, desde spam, de um monte de problema que estão correlacionados a isso. Mas essa situação atual também trazem novos problemas, né? E assim, por mais a lei sendo adiada, tem um lado negativo referente a isso, porque eu vou pegar 2 pontos, existem vários outros, né? Mas eu vou pegar 2 pontos principais. Um dos pontos é justamente um recurso que o governo tem utilizado bastante, tanto o governo federal, o governo
municipal e estadual, principalmente, né, o governo estadual. Aqui, se a gente pegar o exemplo de São Paulo, também tem o exemplo de Pernambuco, e tem outros estados que também estão utilizando, que é a questão do gerenciamento do quanto o pessoal está respeitando a quarentena através dos smartphones, dos dispositivos móveis, né? Vocês devem ter visto bastante, está bastante saindo em jornal, que até o pessoal tem aqueles dashboard com gráfico, onde informa, né, através desse monitoramento dos smartphones, você consegue identificar se as pessoas estão saindo de casa, se estão tendo movimentação, se estão tendo aglomeração, né, um conjunto de pessoas ali no mesmo local e tal. Isso é algo que está totalmente correlacionado com a questão de autorização da utilização dos dados pessoais, né? A sua geolocalização, a sua localização é um dado pessoal. E o pessoal, né, que tem utilizado esse recurso, né, justificam com duas finalidades. Primeiro, para um bem maior, né, para uma questão de saúde, etc. O segundo justificativo que eles estão falando que eles estão respeitando a privacidade dos dados é utilizando o princípio da anonimização, que é justamente você desvincular, né, a informação em si, que seria a localização, com a pessoa que está naquele local. Então ele monitora o dispositivo, onde o dispositivo está, mas não vincula quem que é o dono do dispositivo. Esse é o princípio da anonimização, que é um princípio válido, é uma das bases legais que justifica você utilizar esses dados pessoais, esse dado, porque ele deixa de ser pessoal a partir do momento que você não vincula a pessoa. E isso está sendo feito através das operadoras, né? Tanto o governo federal quanto o governo estadual fez parceria com as principais operadoras, então a Vivo, TIM, Oi e tal, e também com algumas empresas privadas que ofereciam esse serviço. Aí a questão é a seguinte, utilizando o princípio da anonimização, realmente você consegue justificar a utilização, você tira a carga de risco e de impacto de má utilização do dado privado ali do titular. Porém, como é que eles garantem essa anonimização, né? Não estou, né, julgando, porque eu não fiz essa avaliação técnica, mas assim, o pessoal está falando que está utilizando esse princípio, mas realmente isso precisa ser comprovado tecnicamente. Então, é algo que, né, estão sendo feitas vigilâncias, eu não estou duvidando disso, mas tem que ficar extremamente atento para realmente garantir que esse dado está sendo anonimizado. Porque se, de alguma forma, através de uma inspeção técnica mais apurada, você conseguir fazer o processo contrário lá, que seria a prova real, né, de você identificar a pessoa, se tiver algum vesquízio, algum rastro, isso já vai contra os requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados, as boas práticas, e é uma violação do dado privado, tá? Então esse ponto eu acho importante, mas o outro ponto que o pessoal tem esquecido é que isso tá muito em alta a questão aí da questão da utilização da geolocalização, mas outro impacto gigantesco que tem com a utilização de dados privados é justamente o home office. O pessoal agora está trabalhando de casa, né? E isso tem um impacto gigantesco, né? Mas assim, não só na questão dos dados privados. Isso tem um impacto gigantesco na segurança no geral, né? Muitas empresas, e eu falo, né, por conhecimento de causa, muitas empresas às vezes já tinham uma estrutura meio que pronta para trabalhar home office e tal, tinha até soluções técnicas, né, falando de forma resumida, assim, um firewall, conseguia ter um acesso via VPN para o cara trabalhar remoto e tal, tinha muita gente, empresas que estavam preparadas, tem muitas empresas que não, que teve que se adequar meio que de supetão, de última hora, de emergencialmente. E muitas empresas às vezes não conseguem criar essa estrutura de forma tão rápida e manter os níveis de segurança. Isso é um problema, isso gera um nível altíssimo de risco e de preocupação. Esse outro ponto impacta tanto na parte de segurança como também na questão de proteção de dados pessoais, porque a partir do momento que o funcionário ele começa a acessar a rede dele de forma externa, sendo que se não estava preparado, isso gera N vulnerabilidades de, às vezes, alguém conseguir interceptar essa informação. O cara, ele pega o notebook, às vezes, da empresa que não era para trabalhar remoto, leva para a empresa, onde ele, às vezes, compartilha o ambiente com outras pessoas que podem ver essa informação,
que podem ter acesso a esse notebook. Além disso, né, às vezes a empresa libera esse acesso externo, isso abre vulnerabilidades, exploração de hackers que conseguem, através disso, tentar fazer um ataque, alguma coisa do tipo, e acessar as informações, esses dados pessoais, privados. Então, existem N, né? E sem entrar tecnicamente, a gente vai longe. Mas existem N riscos que isso pode gerar e que impacta. E também, hoje, sem a lei estar em vigor, se vazar essas informações, não, né, você não tem o respaldo da lei ali para te proteger, para gerar uma multa, né? Então, essa questão do home office, da geolocalização, são pontos importantes que, infelizmente, com o adiamento, a gente não vai ter o mesmo nível de garantia e de proteção do titular, que é a pessoa, que somos nós, né, que utilizamos esse recurso, utilizamos esses serviços e podemos ser prejudicados pela má utilização dessas informações, tá? Então, esses pontos que eu queria frisar aí com vocês, espero que tenha agregado de alguma forma, tá? E eu vou ver se eu faço mais vídeos desses, por favor, comentem, dê seu feedback se vocês gostaram. Espero ter conseguido trazer agregando um pouquinho de conhecimento aí para todos vocês. E aproveitando até como uma forma de estudo e distração nesse período de quarentena aí que a gente está em casa. Muita gente não está conseguindo trabalhar no mesmo desempenho ali e tal, pelo menos tem um tempinho livre a mais para poder estudar e falar sobre assuntos importantes e se preocupar com o futuro aí. Então, espero que tenha contribuído de alguma forma, tá bom? Valeu, obrigado pessoal, um abraço.